torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. Confere se você já se inscreveu aqui no canal, se você já deu like aí no vídeo, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para as notificações, beleza? O Vasco da Gama, ele vence a equipe do Cruzeiro em São Januário, e eu digo para vocês aqui que eu adoro quando os nossos adversários têm uma soberba muito grande, e isso aconteceu de novo com os torcedores do Cruzeiro, né, pessoas ligadas ao Cruzeiro, dizendo que era uma obrigação do Cruzeiro ganhar da equipe do Vasco. E é sempre muito bom ver o Vasco dando essa resposta dentro de campo. Então o Vasco hoje tem uma vitória maiúscula em cima do Cruzeiro. O Vasco soube se adaptar ao jogo do Cruzeiro, soube fazer o seu jogo, né, principalmente. Fernando Diniz acho que abandonou um pouco das teimosias dele e realmente observou como estava o jogo, né? Então ele, em certos momentos ali, ele fez uma leitura muito correta da partida. Tenho que destacar aqui caras fantásticos na defesa: Robert Renan, Carlos Cuesta e Paulo Henrique. Jogadores fantásticos, jogadores que fizeram uma partida acima da média para mim. O Puma Rodrigues também fez uma boa partida, tá? Não foi para mim um grande destaque, mas fez uma boa partida. E toda a equipe do Vasco ela lutou, mesmo o Nuno não fazendo uma excelente partida, uma grande partida, mas também ele parecia bem cansado já. Deve ter sido o desgaste do jogo contra o Bahia. Então o Nuno ele teve uma partida um pouco abaixo, mas nada que comprometa o que ele vem fazendo. O ponto negativo para mim, o único que teve realmente foi, infelizmente, o Verratti. É um jogador que não conseguia muitas vezes dar sequência a jogadas. Troca de passes do Verratti, ele não conseguia exercer nada no âmbito ofensivo. É verdade que ele sempre se entrega durante as marcações, então o Vasco defensivamente ele vai lá, se entrega, marca, luta. Isso a gente sempre vai poder esperar do Verratti, mas ofensivamente, infelizmente, o Verratti não pôde contribuir por muito tempo, né? Não pôde contribuir também muita coisa. Tanto é que o Fernando Diniz retira ele aos 11 minutos do segundo tempo, coloca o David, tira o Nuno também, já bem cansado, coloca o Andrés, e o Vasco ganha uma nova dinâmica. O Vasco ganha um pouco mais de mobilidade, mais velocidade, vai para cima, e assim que sai o gol, né, do Paulo Henrique, né, uma falha do lateral do Cruzeiro, que tinha acabado de entrar, o cara vai e falha, e o PH ali não perdoa, faz o 2-0 pro Vasco da Gama. Falando do primeiro gol também, o Ryan brilhantemente no primeiro tempo. Aí talvez aí o Verratti tenha feito realmente alguma coisa na parte ofensiva, que ele atraiu a marcação dos zagueiros, e o Ryan conseguiu surpreender subindo e marcando de cabeça, né, colocando no cantinho ali do Cássio. Mas, indo de uma forma geral, o Verratti infelizmente não pôde contribuir tanto. Quebra de tabus em São Januário, há muitos anos o Vasco não ganha do Cruzeiro. Primeira vez que o Vasco derrota o goleiro Cássio. Todos esses anos a gente não conseguiu derrotar o Cássio. É um absurdo isso, né? O Vasco não ganhava do Corinthians com o Cássio em campo. O Vasco só veio a ganhar do Corinthians quando o Cássio saiu para o Cruzeiro. E hoje o Vasco derrota o Cruzeiro marcando 2 gols. Fernando Diniz finalmente uma partida do Campeonato Brasileiro que ele não sofre gol, né? Eu até falei aqui no pré-jogo, né? Torcia para o Vasco fazer 2-0, mas acreditava que o Vasco ia levar um gol, só que eu esqueci que a zaga é a zaga titular do Vasco da Gama hoje, que é Robert Renan e Carlos Cuesta. Que zagueiros fantásticos. Cara, o Robert Renan, ele tem 21 anos somente, gente. 21 anos, e ele passa uma segurança, uma tranquilidade na zaga, que assim, eu fico aflito ao ver o Hugo Moura indo fazer o terceiro zagueiro. Isso eu fico aflito, mas com o Robert Renan, ele passa uma tranquilidade absurda. Carlos Cuesta, a mesma coisa. O Vasco em geral, ele passa uma segurança defensivamente agora muito forte. Isso foi mostrado no jogo hoje contra o Cruzeiro, né? O Vasco ele foi muito forte defensivamente. Você viu o Carlos Cuesta se antecipando. Ele em alguns momentos deixava até o Caio Jorge um pouco solto, porque ele estava realmente olhando a bola e estava realmente se posicionando corretamente. Então, partida fantástica. PH, muito bom jogador. Foi eleito o melhor da partida. Eu acho que o Coutinho, ele também tá nesse bolo. Infelizmente ele não conseguiu marcar aquele gol na cobrança de falta ali, né? Iria coroar talvez a noite dele, que foi mais uma noite que o Coutinho ali também para mim brilhou. Teve muitos lances bons, pena que não foi aproveitado. É uma pena que o Puma ali em um lance também no segundo tempo ele foi meio fominha, ao invés de tocar pro Coutinho,
estava livre dentro da área, se ele toca pro Coutinho, com certeza seria gol. Circunstância do jogo, o que importa é que a gente ganhou contra a equipe do Cruzeiro. E quem diria, né? O Vasco numa sequência, a sequência mais difícil que o Vasco enfrentou no Brasileiro, né? Que o Vasco está pegando basicamente os líderes, né, do campeonato. O Vasco pegou o Flamengo, pegou o Bahia, que estava na época no G4, pegou agora a equipe do Cruzeiro e vai pegar a equipe do Palmeiras. E o Vasco, normalmente, o que a gente via nas mídias, nos jornais, seria que o Vasco faria no máximo 3 pontos, se fizesse 3 pontos. Né? Muitos acreditavam que o Vasco faria no máximo 1 ponto, empataria talvez com o Bahia no Campeonato Brasileiro. E não, nós estamos aí conquistando 7 pontos em um total até o momento, né, de 9. Né? Então 7 pontos de 9 é algo realmente muito positivo para o Vasco. Né? A gente vai ver agora contra a equipe do Palmeiras, é um jogo muito mais difícil, é um jogo fora de casa. É verdade que o Vasco tem jogado melhor fora de casa, mas nós não vamos contar, né, como eu estava temeroso, né, e falei em outros vídeos também. Não vamos contar com o Cauã Barros, está suspenso, tomou o cartão amarelo, né, contra a equipe do Palmeiras. A escrita do Cauã se manteve, quando o Cauã esteve em campo, o Vasco não perdeu. A gente não sabe, né, quando o jogo contra o Palmeiras, se essa escrita vai se manter ou não, né, se o Vasco vai conseguir uma vitória sem o Cauã Barros, ou se vai realmente perder o jogo ou empatar. A gente ainda não sabe, obviamente, mas a gente, mesmo se não conseguir ganhar do Palmeiras, nós temos aí uma excelente sequência. O próximo jogo, se não me engano, é contra o Vitória, que é um jogo também para o Vasco ganhar, porque é em São Januário, é um jogo para garantir os 3 pontos. Contra a equipe do Palmeiras é um jogo muito mais difícil. Eu acho uma equipe muito mais difícil de jogar do que a equipe do Cruzeiro, não só por se tratar de um jogo fora de casa, mas eu vejo a equipe do Palmeiras muito mais competente, com muito mais elenco, mais peças e mais treinador também do que a equipe do Cruzeiro. O Flamengo e Palmeiras, para mim, são as equipes mais difíceis de se enfrentar no campeonato. Uma a gente já empatou, né? A terceira melhor equipe do campeonato nós ganhamos, a quarta melhor equipe do campeonato, quarta, quinta melhor equipe do campeonato nós ganhamos, que é o Bahia, né? Agora vamos enfrentar o Palmeiras. E o atual campeão brasileiro, o campeão da Libertadores, nós também eliminamos na Copa do Brasil. Então é uma sequência do Vasco muito boa, uma sequência excelente, uma sequência que a gente realmente não esperava. Apesar do Vasco performar, ele não vinha atingindo os resultados. Então a gente não esperava que os resultados fossem vir de uma maneira tão boa assim nesse cenário de Campeonato Brasileiro. É um jogo para comemorar bastante, até o jogo contra o Palmeiras. O torcedor vascaíno precisa comemorar. Quedas de tabus, né, em São Januário, quedas de tabus contra Cássio, contra o Cruzeiro, mais uma vitória satisfatória, uma vitória que convence, não só uma vitória simples, mas é uma vitória que carimba a zaga do Vasco titular. São esses jogadores que o Vasco precisava, que o Diniz precisava principalmente, para exercer o tipo de jogo que ele gosta, uma zaga que passa confiança, e agora o que faltava para o Vasco era a zaga, né? O Vasco tem um ataque muito poderoso, mas a zaga sempre era o ponto negativo, era o ponto que afundava a caravela do Vasco. E hoje não, hoje nós temos aí uma estrutura sólida com Robert Renan e Carlos Cuesta. E claro, PH e Pumita fazendo excelentes participações também. Tá? Diz aí pra mim, torcedor vascaíno, o que você achou dessa partida. No mais, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, sempre Vasco.